de toda honra, de todo louvor, Pai. Aleluia. Tu és digno de tudo. Estamos aqui agora, Pai, para exaltar o Teu nome, Pai. Engrandecer o Teu nome, Pai, a cada dia, Pai. Porque hoje nós reconhecemos, Pai, o propósito do qual Você nos criou, Pai. Tudo é para Ti. Tudo é para Ti, Pai. Tudo é a Tua glória, Pai. Aleluia. Que Você possa, Pai, manifestar, Pai, a Tua vontade, Pai, através das nossas vidas, Pai. Porque sabemos, Pai, que nós somos apenas agora, Pai, um instrumento na Tua mão, Pai, para que Você possa, Pai, nos utilizar, Pai. Pois tudo da forma como Você assim desejar, Pai. Por isso, Pai, quando nós dizemos, Pai, nós estamos aqui, Pai, disponível, Pai, para receber, Pai, tudo que vem de Ti, Pai. Aleluia. E nós sabemos que esse ministério, Pai, ele é Teu, Pai, e não nosso, Pai. Estamos aqui agora exclusivamente, Pai, para fazer a Tua vontade, e não a nossa vontade, Pai. Aleluia. Te agradecemos pela Tua palavra, Pai, que cada dia mais, Pai, tem chegado com grande intensidade nos nossos corações, Pai, fazendo com que cada dia mais, Pai, nós podemos reconhecer, Pai, aquele plano e propósito, Pai, que Você designou para nossas vidas, Pai. Queremos Te render graças por todos os Teus princípios, Pai, que Você revela na Tua palavra, Pai, porque sabemos que Ele é fundamental, Pai, para que nós possamos cada dia mais, Pai, manifestar a Tua glória, Pai, através das nossas vidas, Pai, porque sabemos que esse é o Teu objetivo, Pai. Aleluia. Nós somos um instrumento Teu, Pai, para que Você possa nos usar, Pai, para que a Tua glória, Pai, quando ela fluir através das nossas vidas, Pai, possam alcançar outras vidas, Pai, aquelas vidas que ainda se encontram perdidas, Pai. Nós estamos aqui justamente, Pai, para cooperar com a Tua obra, Pai. Usa-me, Pai, da forma como Você assim deseja, Pai. Que seja Você, Pai, e não eu, Pai, que esteja aqui, Pai. Porque estou aqui exclusivamente agora, Pai, para Te ceder, Pai. Te ceder, Pai, o nosso coração, a nossa boca, o nosso eu para Você, Pai. Porque é Você agora que nos dirige, Pai, através do Teu Espírito Santo, Pai. Com Ele morremos, Pai, e com Ele ressuscitamos, Pai. Hoje nós reconhecemos que a nossa vida, Pai, não pertence mais a nós, Pai, mas assim a Ti, Pai. Por isso, Pai, quando Cristo disse que não veio fazer a vontade dEle, Pai, mas veio fazer a vontade do Pai, Pai, nós também dizemos a Ti, Pai, nós estamos agora exclusivamente para fazer a Tua vontade, Pai. Não é a nossa vontade, Pai. Que essa Tua palavra, Pai, possa chegar, Pai, com um trovão, Pai, na vida dos nossos corações, Pai, para que possa fazer, Pai, um equilíbrio, uma arrumação geral, Pai, de tudo aquilo, Pai, que foi abalado, Pai, pelo pecado, Pai, porque Tua palavra diz, Pai, que todos pecaram e carecem da glória de Deus, Pai, e sabemos que a Tua palavra, Pai, ela chegou nas nossas vidas para justamente trazer esses ajustes, Pai. Por isso nós queremos só agradecer, Pai, pela revelação que Você trouxe, Pai, para nossas vidas, Pai. Hoje nós reconhecemos o nosso plano e propósito e só temos a agradecer em nome de Jesus. Amém. A graça e a paz, amados. Bom dia. Podeis sentar, por favor. Obrigado, louvor. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Bom, gente, primeiramente nós temos que reconhecer, né? Todos nós sabemos, né, que a Bíblia fala, né, que todos nós pecamos e carecemos da glória de Deus. Amém? Ou seja, esse pecado, na verdade, veio trazer o quê? Desajustes na vida da humanidade. Amém? Então, justamente, o desajuste significa que ele precisa de ajustes. Amém? Então, o Filho que Deus mandou e enviou para nós é justamente do que nós precisamos. Amém? Ou seja, é na palavra de Deus que estão as orientações necessárias que eu e você precisa para o quê? Para fazer os ajustes. Amém? Hoje tivemos uma reunião aí atrás da segurança que falava sobre isso. É o quê? Mudança de hábitos. Ou seja, aqueles hábitos velhos que nós tínhamos, nós hoje podemos mudar através da
palavra. Amém? E isso é bênção para nossas vidas. Por isso que Deus justamente trouxe o quê? Princípios. São princípios que têm que ser zelados por mim e por você. São princípios que têm que ser seguidos por mim e por você. Porque o quê? O inimigo simplesmente, ele trabalha para que você simplesmente fuja desses princípios da parte de Deus. Amém? Mas a palavra, ele chega justamente para nos revelar o segredo do qual é o nosso sucesso, para que nós possamos cada dia mais desenvolver uma vida de sucesso aqui na vida. Amém? Ou seja, a obra de Deus diz que o que Cristo fez, o que Cristo morreu naquela cruz, derramou o seu sangue, já foi tudo que ele fez por nós. Amém? Então, justamente o que? As coisas já estão disponíveis para nós. Mas o que é necessário? É eu e você agora fazermos justamente o que? Aprender essas instruções e colocar elas em prática. Amém? Então nós sabemos que o nosso Deus, ele é galardoador. Ele diz na palavra dele o quê? Que ele tem prazer em nos galardoar. E por que justamente às vezes não acontece isso? Por falta de princípio da nossa parte. Amém? E hoje justamente eu trouxe uma palavra que fala sobre o poder da honra. Aleluia. Ou seja, honra é fundamental para eu e você sermos galardeados pelo nosso Pai. Amém? Então isso é um princípio que eu e você deveremos estar sempre seguindo. Amém? Ou seja, honra não é fácil, na verdade, muitas dificuldades são enfrentadas. Mas se você não der o primeiro passo, você jamais vai sentir o poder que tem nesse princípio de honra. Amém? Então vamos aprender um pouco sobre isso. O conceito de honra, no dicionário normal, diz consideração e homenagem à virtude, ao talento, a coragem, as boas ações ou as qualidades de alguém. Amém? Ou seja, eu e você temos que reconhecer em alguém a capacidade e o talento daquela pessoa. Amém? Muitas vezes hoje a gente vê que as pessoas perderam esse hábito até dentro de casa. Muitas vezes um filho nosso, né, se destaca num colégio, ou seja, lá em que for, numa competição, muitas vezes, aquilo foi um ato que é digno de honra. Então eu e você, quando aprendemos a honrar as pessoas, a gente vai justamente honrar o nosso filho naquele momento. Amém? Ou seja, será através da nossa ação que nós vamos estimular ele a justamente o quê? A chegar em lugares mais altos. Amém? E não é diferente no reino espiritual. Amém? A palavra honra, né, que é grega, significa time, que significa valorização e se define em apreciação, estima, olhar favorável, respeito. Ou seja, isso tem que estar dentro de nós com os nossos irmãos. Por isso que tem uma passagem que fala que o quê? Que lá na terra em que Cristo nasceu, simplesmente ele realizou poucos milagres, pouca cura. Por quê? Porque o povo, na verdade, ali olhava para ele. Amém? Ou seja, e é isso que eu e você deveremos evitar no nosso meio. Amém? Muitas vezes a gente vive aqui o quê? Numa família de Deus, todos nós reunidos, cada um com seu propósito, cada um com seu plano, mas nós estamos numa família de Deus, onde Deus vai usar eu e você. Amém? Então nós não deveremos deixar que isso nos atrapalhe no reino dos Deus. Porque muitas vezes Deus vai usar um amigo, ou um irmão, na verdade, que esteja numa situação ou num título menor do que o meu. Mas muitas vezes, eu, por não estar honrando ele, eu simplesmente vou evitar que as bênçãos de Deus sejam atraídas para a minha vida. Amém? Muitas vezes nós estamos aí numa cadeira recebendo da parte de Deus, através dos ministros, uma palavra que é para a gente. E muitas vezes deixamos de receber por conta de quê? Por conta de não estar honrando aquele irmão. Amém? Ou seja, com respeito, com apreciação. Amém? Ou seja, isso tem que estar dentro do nosso coração. Amém? A nossa honra tem que estar com todos, principalmente com os nossos irmãos e com as nossas autoridades. Amém? E quando nós falamos, né, de honra, nós temos que saber também que quando nós não estamos honrando, nós estamos desonrando. Amém? E aqui fala, né, que a palavra grega desonra, né, significa atimia. Algumas definições são não demonstrar respeito ou valor, tratar como comum, ordinário ou servil.
Por isso que muitas vezes, né, por familiaridade, por viver dia a dia com um irmão nosso, às vezes nós deixamos simplesmente isso atrapalhar a nossa honra com ele. E isso realmente o quê? Nos impede de receber galardão da parte de Deus. Amém? Quando eu falo galardão, gente, não só é dinheiro, é uma palavra de cura, uma palavra de um milagre que pode acontecer na vida da gente. Amém? Ou seja, nós temos que justamente ajustar o nosso coração com honra. Amém? Mas isso não vai ser do dia para a noite. Isso vai ser um trabalho consecutivo. Por isso que na igreja aqui nós temos o quê? Todos os cultos têm o quê? Palavras de dízimos e ofertas. Por quê? Porque nesse momento é uma oportunidade que eu e você temos de o quê? De estar exercitando esse princípio de honra no nosso coração. Amém? Não só é através do dízimos e oferta, não, mas também através do servir aos nossos irmãos. Aleluia! A honra é uma semente de prosperidade e de conquista, né? Muitos acham que a honra é apenas um caminho para abençoar outros, mas ela determina o grau de recompensa que recebemos. Amém? Então, muitas vezes a gente está mais com o foco na recompensa do que na honra. Amém? E as coisas não acontecem desta forma. Nós deveremos focar na honra, como nós deveremos estar andando em honra, porque daí a recompensa virá. Amém? Porque Deus vela pela sua palavra. Vamos lá ver um versículo que está lá em Isaías 29, 13. Aleluia. Aleluia. Que diz: o Senhor disse: visto que este povo se aproxima de mim e com a sua boca e com os seus lábios me honram, mas o seu coração está longe de mim, e o seu temor para comigo consiste só em mandamentos de homens que maquinalmente aprendeu. Amém? É como já foi dito aqui, Deus simplesmente está de olho no nosso coração. Não adianta nós estarmos fazendo algo se não for do coração. Amém? Então, nós devemos cada dia mais o quê? Exercer as oportunidades no reino para justamente trazer para dentro do nosso coração esse princípio de honra. Amém? Ou seja, tem que estar cravado no nosso coração. Isso é, se nós simplesmente não deixarmos esse princípio tomar conta do nosso coração, quando chegar a oportunidade de nós honrarmos, não vai acontecer, porque o inimigo simplesmente vai ganhar, vai dizer para você não honrar aquela determinada pessoa. Amém? Então é no dia a dia que nós fazemos isso que o quê? Que a honra, esse princípio, ele vai alimentando, vai se alimentando no nosso coração e vai chegar um dia que não é necessário nem você saber. É como o nosso pastor o quê? Ele é digno de dupla honra. Então o quê? É a obrigação da congregação saber pelo menos o dia do aniversário dele, o dia do casamento dele. Por quê? Porque a gente tem que estar no nosso coração de honrá-lo. Por quê? Porque ele é digno de honra. Amém? Não só o nosso pastor, mas todas as autoridades, seja elas civis, militares. Amém? Isso é que tem que ser criado dentro do meu e do teu coração. Porque é como se fosse o quê? Mais adiante eu vou dizer, é como se fosse um laço que foi criado dentro do nosso coração por conta do pecado, que ele precisa ser desatado. Amém? Ou seja, nós somos um fio condutor entre Deus e a humanidade. Para o quê? Para que Deus possa trabalhar na humanidade através da glória, através da nossa vida. E quando nós simplesmente compreendemos esse fato da honra, simplesmente um nó é desatado e simplesmente as recompensas vão chegar, mas nós deveremos compreender que a recompensa não é nossa, a recompensa simplesmente você vai usufruir, mas simplesmente a recompensa chega justamente para nós abençoarmos o reino e a vida de outros que ainda não foram alcançados pela palavra. Amém? Vamos lá para outro versículo que está lá em Mateus 13, 5, 7. Aleluia. Aleluia. Mateus 13, 5, 7. Que diz: e ficavam escandalizados por causa dele. Entretanto, Jesus lhes afirmou: não há profeta sem honra, a não ser em sua própria casa e em sua própria aliás, em sua própria terra e em sua própria casa. É como eu falei de Jesus, ou seja,
aqui nós vivemos entre família, mas nós deveremos justamente o quê? Honrar aqueles que é digno de honra. Aleluia. Porque simplesmente nós poderemos perder a recompensa que vem da parte de Deus. Aleluia. E existe também, né, os ensinos, né, enganadores, que deveremos ter o maior cuidado. Vamos lá para 2 João 1,8. Aleluia. Vamos ler o 8 e o 9. O 8 diz: acautelai-vos para não perderes aquilo que temos realizado com esforço, mas para receberes completo galardão. Amém? Ou seja, o que é que faz que nós perdemos? Não estar andando no princípio de honra. Amém? Muitas vezes o que? Oramos, suplicamos para Deus e muitas vezes ficamos sem compreender por que é que Deus simplesmente não está me abençoando. Porque justamente na outra área eu não estou desenvolvendo aquele princípio. Amém? Ou seja, o nascer de novo simplesmente nos beneficiou com a salvação. Mas galardão, ele só vai nos alcançar se nós estivermos andando no princípio de honra. Aleluia! Mas muitos não conseguem receber as bênçãos de Deus porque não aprenderam a desenvolver um padrão de honra dentro do seu coração. Amém? Vamos lá para 1 Samuel 2,30. 1 Samuel 2,30. Aleluia. Que diz: portanto, diz o Senhor, Deus de Israel, na verdade tinha falado eu que a sua casa e a casa de teu pai andariam diante de mim perpetuamente. Porém, agora diz o Senhor, longe de mim tal coisa, porque aos que honram, honrarei. Porém, os que me desprezam serão desprezados. Isso é uma passagem que ele fala com Eli. Eli, que era o sumo sacerdote e juiz daquele tempo. E na verdade o que? A família do sumo sacerdote era de uma forma perpetuamente, ou seja, passava de pai para filho. Mas por conta de simplesmente os filhos de Eli simplesmente serem desobedientes a Deus, significou que ali foi paralisado simplesmente perpetuamente. Por quê? Porque diz que Deus disse que honrava quem honrava a ele. E quem desprezava ele também desprezava. E o que é que aconteceu nessa passagem? Simplesmente tanto Eli como seus filhos morreram. E ali simplesmente aquele título de sumo sacerdote foi passado para uma outra família, por conta de simplesmente o quê? Não andar em honra. Amém? Não que o pai não estivesse desonrando, mas o pai simplesmente estava sendo omisso a que os filhos estavam fazendo. E daí então foi participante também da desonra de Deus. E consequentemente o quê? Morreu juntamente com os filhos, e aquele título que era perpetuamente de família em família foi simplesmente transmitido para uma outra família. Amém? Tudo por conta de quê? De não andar em honra. Então Deus honra aqueles que o honram. Amém? Honra é semente na nossa vida. Se nós não andamos com honra com as pessoas, como é que a gente quer ser honrado? Amém? A gente tem sempre que olhar para o reino de Deus. O reino de Deus, ele funciona um tipo da semeadura. Amém? Não é diferente não. A gente vamos colher aquilo que nós semeamos. Amém? O semear não só quer dizer em dinheiro, não. É em tudo que nós fazemos na nossa vida. E honra principalmente. Amém? A honra tem a ver com reconhecer o dar valor. Tratar com autoestima, respeito ou consideração. Tratar como algo precioso. Amém? Ou seja, o contrário é a desonra, né? Que é tratar como comum, ordinário, tratar com desprezo e até mesmo desrespeitar ou humilhar. Amém? Muitas vezes, né, tem um livro, eu assisti algum vídeo que fala sobre o que é a isca de Satanás. A arma principal de Satanás na vida do ser humano é a ofensa. Por quê? Porque é através da ofensa que ele tira o ser humano do equilíbrio dele, e dali então ele fica mais fácil de trabalhar na vida do ser humano. Por isso que existe muitas pessoas, às vezes como eu vivia na área de segurança, muitas pessoas que às vezes se acorda, está na cadeia, nem se lembra do que fez. Por quê? Porque às vezes fez as coisas simplesmente no momento em que, da ira, justamente no momento em que Satanás usou ele. E daí então vem um arrependimento.
Da mesma forma, eu e você, nós simplesmente temos essa palavra para justamente agirmos antes que o quê? Que a ira chegue na nossa vida. A ira virá, mas virá uma ira santa. Então, as nossas atitudes tomadas diante de uma ofensa da parte do irmão nosso será totalmente diferente daquela que o mundo aí fora toma. Amém? Quando alguém simplesmente vem com a palavra de ofensa para você, você tem que simplesmente analisar. O que é que a palavra de Deus diz? Diz que o quê? Que a nossa luta não é contra carne nem sangue. Amém? Contra os principados e potestades. Então, aquela ação que o seu irmão está tomando contra você, na verdade, não é culpa dele. É a culpa de quem está por trás dele. Então, ele, na verdade, ele está precisando da sua oração para justamente analisar as atitudes dele. Amém? E a honra também, né, pode ser demonstrada com uma atitude, com uma palavra e até com um pensamento. Ou seja, mas toda verdadeira honra tem origem o quê? No coração. Amém? Muitas vezes, né, por conta das nossas condições financeiras, né, porque todos nós sabemos, no país em que nós vivemos, trabalhamos mais do que somos recompensados, né, e muitas vezes deixamos de honrar, deixamos de ativar esse poder de honra na nossa vida por conta do nosso bolso. Mas às vezes com uma atitude você já honra. Amém? Ou seja, esse é um momento que você tem justamente o quê? Para ativar esse poder de Deus que já está dentro de mim e dentro de você. Amém? Então nós não temos motivos para simplesmente não honrar a quem é digno de honra. Amém? Então não deixe que justamente de ter a oportunidade de honrar alguém, honrar alguma autoridade, ou honrar um irmão que você tem, e simplesmente porque falta dinheiro no seu bolso. Amém? Ou seja, você pode honrar o seu irmão até com um abraço, com uma palavra. Aleluia! E é isso que Deus espera de cada um de nós. Aleluia! Às vezes um simples presente simplesmente já chega com um grande agrado para a pessoa que você quer honrar. Aleluia! Romanos 13, 7. Vamos para lá. Aleluia! Aleluia, que diz: pagai a todos o que lhes é devido, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem respeito, respeito, a quem honra, honra. Então dai honra a quem tem honra. Amém? Então isso é inadmissível, né? Justamente o quê? Tributo, tributo, imposto, imposto. Então o crente jamais tem que ser um devedor de algum fato desse. Amém? Você tem que ser pontual com a sua lealdade. Amém? E tem um livro que fala, né, da recompensa da honra, que é de John Bevere, né? Que diz: Deus recompensa aqueles com quem Ele está satisfeito. Então a nossa vida tem que ser uma vida que traga satisfação ao nosso Deus. Amém? Ou seja, nós temos que saber que, na verdade, nós somos um embaixador do reino dos céus. Então, se Cristo disse: eu não vim fazer minha vontade, eu vim fazer a vontade do Pai, e que a igreja foi criada justamente para dar continuidade ao trabalho de Cristo, eu e você temos que justamente estar atuando, praticando as coisas que Deus aqui na terra praticaria. Amém? Ou seja, é isso que Ele quer, porque justamente isso atrai a confiança dEle e, consequentemente, nós, no caso, vamos mostrar para Ele que Ele pode confiar em nós, para o quê? Para manifestar a sua glória, aleluia, para o louvor da glória dEle, e através desta manifestação, muitas vidas são alcançadas. Aleluia! E é isso que Ele espera de mim e de você. Amém? Lá em Gálatas 6,7 fala, né, com relação ao quê? A semeadura. Gálatas 6,7 que diz: não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também se fará. Amém? Ou seja, muitas vezes, né, existem pessoas que, ao invés de estar atrás do galardoador, fica atrás do galardão. Amém? Isso é um erro da nossa parte. Nós temos que estar atrás do dono do galardão. Aleluia. É isso que Deus justamente traz na sua palavra para nós aprendermos a cada dia. Quando Ele traz aqui o princípio de honra, que existe um poder de honra para justamente o quê? Nós sermos recompensados da parte dEle, significa se nós não estivermos honrando a Ele, estaremos o quê? Desonrando. E a recompensa não chega. Amém?
Esqueça a recompensa, comece a honrar a Ele, daí então as recompensas chegarão. Aleluia. Vamos lá para Romanos 12, 10. Aleluia. Que diz: dedique-se uns aos outros com amor fraternal, prefiram dar honra aos outros mais do que a si próprios. Amém? Nós devemos reconhecer, gente, que o Satanás ele tem trabalhado no mundo para fazer com que cada dia mais o ser humano se torne egoísta, só pensando em si mesmo. Mas se você analisar, Deus diz ao contrário. Nós crescemos à medida em que pensamos mais nos outros do que em nós mesmos. Amém? Ou seja, quanto mais nós diminuímos, Deus cresce na nossa vida. Amém? Então nós precisamos cada dia mais estar pensando menos da gente e mais de Deus. Aleluia. Por isso que Paulo disse, né? Destacou que quando você prefere honrar a ser honrado, é um grande desafio. Isso é um grande desafio. E é descer para que o eterno cresça em nossas vidas. Amém? Muitas vezes na vida do irmão, muitas vezes a gente, através do conhecimento da palavra, muitas pessoas se deixam desviar por conta do conhecimento que tem adquirido. Mas a palavra de Deus diz, desça mais. Muitas vezes está um irmão que justamente precisa ali de uma palavra, justamente de alguém que sabe mais do que ele. E muitas vezes você está tão além que não consegue enxergar ele. Mas Deus disse, desça mais. A gente precisa justamente descer mais para que Deus cresça mais nas nossas vidas. Porque o interesse dele, na verdade, é o quê? São vidas. Então, existem irmãos, na verdade, seja lá que sejam as circunstâncias, muitas vezes está ali emperrado, com vários nó, que não faz com que ele cresça. Então ele está precisando de um empurrãozinho. E aqueles que são maduros na fé, justamente tem que descer ao nível dele para justamente o quê? Ajudá-lo a desatar aqueles nó. Aleluia, para o quê? Para que também ele cresça. É como se estivéssemos puxando ele justamente para aquecer junto com a gente. Amém? Aleluia. Existe forma, né? Já foi falado em outras ministração aqui, né? Mas Paulo diz, né? Quanto mais escutamos, mais segurança para a nossa vida, né? Existem formas de nós justamente o que? Honrar a Deus todos os dias, com todas as coisas. Amém? E isso nós temos que constantemente, isso é diariamente. É feito, já se falou aqui o que? Agradecendo. Aleluia. Muitas vezes, né, uma circunstância se levanta nas nossas vidas e às vezes, mas pensamos logo, por que Deus deixou isso acontecer? Mas Ele não disse que circunstância não se levantaria. Amém? Ele disse que se levantaria, mas tenha um bom ânimo, que você vence aquela circunstância. Amém? Então, nas circunstâncias, eu e você temos que aprimorar o nosso coração para manter ele no bom ânimo, para o quê? Para que as circunstâncias passem sem nos trazer nenhum dano. Amém? Isso é que ele nos ensina na sua palavra. Lá em 1 Tessalonicenses 5,18, que diz, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus, para convosco. Ou seja, não devemos dar graça para a circunstância, né? Devemos dar graça em todas as circunstâncias e não por todas as circunstâncias. Amém? Ou seja, ele diz na palavra dele em Filipenses que nós deveremos o quê? Colocar diante dele todas as nossas preocupações e ansiedades. Amém? Porque ele tem cuidado de nós. Então, quando a circunstância chegar, justamente coloca diante dele e começa a agradecer a ele pelo resultado que ele fará naquela circunstância. Amém? Porque é ele quem vai resolver as nossas circunstâncias. Amém? Quando nós colocamos a vida nele, é como se ele estivesse em nós, resolvendo as circunstâncias por nós. Amém? Mas eu e você temos que aprimorar o nosso coração para desatar esse nó que impede ele justamente de nos abençoar. Aleluia! Glória a Deus! E quando agradecemos, também lembramos das coisas boas que recebemos e reconhecemos que vieram da parte dele. Amém? Muitas vezes o quê? Deus tem abençoado de uma forma que nós muitas vezes achamos pouca, mas aquilo chegou na nossa mão. Então nós deveremos estar sempre agradecendo pelo que Deus nos dá. Por quê? Porque quando nós agradecemos pelo pouco que Deus nos dá, no caso que você acha, aquilo simplesmente vai multiplicando. Aleluia, porque você está mantendo o seu coração de agradecimento. E é isso que ele justamente nos ensina através da sua palavra. Aleluia.
circunstâncias, o inimigo ele levanta circunstâncias na nossa vida para justamente tirar você do foco, que é Cristo. Aleluia! E quando nós tiramos o foco de Cristo e colocamos o foco nas circunstâncias, nós simplesmente nos envolvemos na circunstância e ao invés de resolver a circunstância vai mais se agravar. Por quê? Porque você tomou uma atitude de resolver aquela situação com a sua própria força. Aleluia! Mas quando você começa a obedecer a Ele, simplesmente colocar diante dEle essas circunstâncias, você simplesmente está dizendo, Pai, eu sozinho eu não resolvo. Aleluia, eu preciso da tua ajuda, por isso eu me coloco diante de ti e eu já creio que a circunstância já foi resolvida. Amém? Ou seja, é desta forma que Ele trabalha na minha e na tua vida, trazendo um galardão, ou seja, fazendo com que a nossa vida cada dia mais seja ajustada diante dEle. Amém? Aleluia. Segunda forma, perdoando. O nosso coração tem que estar perdoador. É feito as ofensas que eu falei. A gente não deve estar simplesmente nos ofendendo com qualquer asneirazinha de um irmão que diz não. Por quê? Porque isso é sujeira para o nosso coração. Isso é justamente nó para o nosso coração. E isso impede o agir de Deus na minha e na tua vida. Amém? Feito tem lá em Colossenses 3,13. Vamos lá. Que diz, suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outro, assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai-vos. Aleluia! Ou seja, esta é uma forma de justamente o que? Nos fortalecer no momento de perdão. Quando você simplesmente ser ofendido por alguém, pense no perdão de Deus que eu e você recebemos. Amém? Isso nos fortalece o nosso coração para justamente nós perdoarmos aquele irmão. Amém? O outro é generoso. Amém? Generoso, nós temos que ter um coração generoso. Por quê? Porque é através do coração generoso que nós prosperamos. Amém? Não só financeiramente, mas em todas as áreas da nossa vida. Por quê? Porque isso é bíblico. O que é que diz lá em Provérbios? Um coração generoso prosperará. Amém? Ou seja, não é do dia para a noite, como eu falei anteriormente, que isso vai se transformar. Não, isso vai ser no nosso dia a dia. Amém? Ou seja, pelas oportunidades que surgem para nós demonstrarmos a nossa generosidade no dia a dia para Deus. Amém? É dessa forma que eu e você vamos transformando o nosso coração. É nos dízimos e nas ofertas, quando eu estou dizimando e ofertando, eu simplesmente estou mostrando para Deus a minha generosidade, a minha atitude de generosidade. E vai chegar um tempo que isso aí vai se tornar normal para a minha vida. Amém? Aí daí então você simplesmente Deus simplesmente vai olhar para vocês, eita meu filho amado. Por quê? Você mostrou para ele que você nessa área você já está preparado. Então se você se preparou nessa área, o que é que vai acontecer? O que é que a palavra diz? Prosperará. Porque você simplesmente tornou o seu coração generoso. Amém? Por isso que ele diz o quê? Dê, mas dê com alegria. Porque se você dá sem alegria, também não fará nenhum efeito no seu coração. Amém? Deus está interessado, não é no teu dinheiro, está no teu coração, para que ele se transforme em generoso. Amém? Vamos lá, 1 João 3,16. Aleluia. Que diz, o verdadeiro amor se expressa em ações. Quem é generoso mostra amor a outras pessoas que Deus criou. Amém, gente? Por isso que ele justamente o quê? Ele criou o ministério da reconciliação para todos aqueles que já nasceram de novo. Amém? Então, o mundo aí fora pode não saber do que virá para eles. Mas eu e você que conhecemos a palavra sabemos. Amém? Então nós temos que ter amor por essas vidas. Amém? Essas vidas precisam conhecer a palavra para saber o que o espera futuramente. Amém? E existem muitas pessoas aí bons de coração que ainda o quê? Perece por falta de conhecimento. Amém? Uma das outras formas é ser honesto. Isso aí tem que ser honesto dentro do meio cristão. Um cristão não pode ser desonesto. Por quê? Porque Deus ama a verdade e odeia a mentira. Amém? Então, quando dizer a verdade com amor e viver de forma honesta, é agradar a Deus. Amém?
Vamos ver lá Efésios 4:25. Aleluia. A sua honestidade, ela deve ser demonstrada quando você está sozinho. Aleluia. Porque Deus está vendo o seu coração. Aleluia. Que diz: portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade uns aos outros, pois todos nós somos membros de um mesmo corpo. Amém? O que nós deveremos conhecer é feito, eu estava conversando ali com o irmão Martins sobre relação a isso. Nós, quando nascemos de novo, nós fazemos parte da família de Deus. Amém? Essa família aqui justamente é feita justamente o quê? Para trazer o reino dos céus para a terra. Amém? Então, será através de mim e você, que somos famílias de Deus, que simplesmente Deus vai manifestar o seu poder através das nossas vidas, para que outras vidas possam ser alcançadas. Amém? E é dessa forma que na honestidade nós deveremos ter. Amém? Cuidando do nosso coração. Amém? Porque ele justamente ele gosta do que dá, que tem honestidade e não mentira. Ele detesta a mentira e sim a verdade. Amém? Outra coisa é escolhendo bem as palavras. A gente já falou a respeito disso, né? Que o quê? Palavra tem poder. Amém? Então nós temos que cuidar do que sai na nossa boca. Porque é feito, o pastor sempre diz aqui o que de uma fonte não pode jorrar água boa e água ruim, ou boa ou ruim. Então da nossa boca tem que sair coisas, palavras que venham edificar a outros. Amém? Vamos lá para Efésios 4:29 que fala sobre isso. Aleluia. Que diz: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para a edificação, conforme a necessidade, e sim transmita graças ao que ouve. Amém? Então, se justamente justamente no momento de ofensa, né, que Satanás atenta tanto para sair da sua boca palavras de ofensa, para dar o troco, né, à pessoa que lhe ofendeu. É melhor calar-se, morda a sua língua, mas não deixe falar coisas que simplesmente desagradam a Deus. Amém? Que a sua boca, ela é divina. Aleluia. Outra forma é cuidando da família, né? Vamos lá para 1 Timóteo 5:4. Aleluia. Primeiro Timóteo 5:4, que diz: mas se alguma viúva tem filhos ou netos, que estes aprendam primeiro a exercer piedade para com a própria casa e a recompensar a seus progenitores, pois isto é aceitável diante de Deus. Amém? Nós que vivemos aqui dentro da família de Deus, nós temos visto, né, que o inimigo tem atacado fortemente contra a família. Por quê? Porque é através da família que justamente o quê? Adquirimos uma estrutura familiar para o quê? Para os nossos descendentes. Amém? E Deus justamente diz isso. Às vezes os pais, mãe e pai ficam pecando nessa área por conta de quê? Por conta de hoje achar que só a provisão é necessário para o quê? Para suprir a família. Não. Os nossos filhos, eles precisam da nossa presença. Os nossos filhos precisam do nosso amor. Os nossos filhos precisam da nossa honra. E é eu e você que aprendemos essa palavra hoje que deveremos estar levando para casa. Por quê? Porque o inimigo tem trabalhado fortemente. A gente está vendo até ensino falso aí em escolas, em faculdades, ensinando pessoas a desonrar suas próprias famílias. Ou seja, isso é trazer destruição para a própria família. Isso não é o que Deus orienta na sua palavra. Mas eu e você que crê na palavra, nós simplesmente vamos tomar um outro rumo para a nossa família. Aleluia, ou seja, filhos que se quiser ter vidas longas, honrem os seus pais. Aleluia, por quê? Porque Deus diz na sua palavra. Aleluia, e se você crê, você simplesmente pratica. Aleluia. E nós temos visto muito desprezo na família por conta disso. Ou seja, os pais muitas vezes trabalham tantos que não tem um tempo para justamente ficar ao lado da sua família, dos seus filhos, e isso consequentemente traz consequências desagradáveis, porque o filho vai crescendo na ausência daquele pai, e isso certamente vai trazer uma desestrutura. Amém? Por isso que Deus diz na sua palavra, né, que Ele criou a família
família é o quê? É um projeto divino. Crescer e multiplicar-vos. Amém? Ou seja, isso é da parte de Deus. E não o que estão querendo, invenções de homens aí fora. Não, é família, marido e mulher. Ou seja, para procriar. Amém? E todos nós, quando temos um filho, queremos justamente o quê? Dar a ele, né, algo bem melhor do que nós recebemos. Amém? Aleluia. Deus, honre a Deus buscando todos os dias. 1 Coríntios 10, 31. Aleluia. Aleluia. Que diz: portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Amém? Eu estava analisando com o problema de comer, né? Que na verdade glutonaria, né? É o quê? É uma falta de princípios. Amém? Então, até no momento de nós comermos, nós devemos comer para a glória dele. Porque o que é que ele está nos explicando? A gente não devemos viver para comer. A gente tem que comer para viver. Amém? Por quê? Porque isso vai trazer simplesmente um desequilíbrio para o nosso corpo. Ou seja, vai atrair doença que simplesmente depende de uma atitude minha e uma atitude sua. Amém? Muitas vezes é difícil rejeitar as coisas deliciosas. Amém? Mas devemos comer e beber justamente o quê? Para a glória dele. Amém? O cuidado com o nosso corpo é meu e seu, e não de Deus. Aleluia. E tem esse versículo, né, que fala sobre, vamos lá para 1 Timóteo 5, do 17 ao 19. Aleluia. Aleluia. Que diz: devem ser considerados merecedores de dobrados honorários os presbíteros, no caso, os pastores, né, as autoridades eclesiásticas, né, que presidem bem com especialidade os que se afadigam na palavra e no ensino. Pois a Escrita declara: não amordace o boi quando pisa o trigo. E ainda, o trabalhador é digno do seu salário. Amém? Se nós analisarmos direito a nossa, lógico que primeiro é Deus, né, porque tem a palavra dele. Se nós observarmos direito, a nossa transformação e renovação da nossa vida, primeiramente vem pela palavra. Mas tem que ter alguém justamente para trazer ela para nós. Amém? E isso vem justamente através dos ministros da palavra, dos pastores, dos ministros. E são pessoas dignas de honra. Amém? Principalmente o pastor. O pastor fala que é dupla honra. Então, se você honra um irmão, você tem que honrar o pastor de forma duplicada, ou seja, x ao quadrado. Amém? É o que a palavra nos diz. Amém? E muitas vezes pecamos nessa área, tem uma falha nessa área. Eu me reconheci uma falha, que o pastor, se eu não me engano, foi o mês passado ou mês retrasado, fez aniversário. Eu, pessoalmente, não dei um presente a ele, eu até peço arrependimento diante de Deus. Ou seja, o ensino chegou justamente para nos ensinar. O próximo ano não vai passar batido. Por quê? Porque eu estou reconhecendo, eu tenho que exercitar o meu princípio de honra. Porque eu sei que ali existe um poder que vai me trazer recompensas da parte de Deus. Amém? E é isso que vocês também deveriam estar analisando. Aleluia? E diz ainda, né, não aceites denúncia contra os presbíteros, senão exclusivamente sobre os depoimentos de 3 testemunhas. Amém? Na verdade, você não deve aceitar fofoca nenhuma, de irmão nenhuma. Amém? Que aqui não é lugar de maledicência, não. Aleluia. O fluir da honra. Lucas 13, 35. Aleluia. Lucas 13, 35. Que diz: eis que a vossa casa vos ficará deserta. Em verdade vos digo que não mais me vereis, até que venhais a dizer: bendito o que vem em nome do Senhor. Isso foi Cristo dizendo para os seus discípulos. Ou seja, ele disse, né, vocês não me perceberão ou me verão novamente, até que honrem aquele que eu enviar em meu nome. Amém? Quando a gente está honrando um pastor digno de honra, nós simplesmente estamos honrando a Deus, estamos honrando o seu Espírito Santo. Aleluia. Isso é atrair justamente recompensa para a minha e tua vida. Jesus disse que se manifestaria quando abençoarmos e honrarmos os que viriam
em nome dele. Aleluia. Então a palavra que justamente Deus coloca no coração de um ministro vem da parte dele. Amém? Então nós deveremos honrar como se estivesse honrando a ele. Aleluia. Ou seja, isso é ativar o princípio da honra do nosso coração. Aleluia. Coloquei aqui, devemos honrar a todas as autoridades civis, militares, judiciárias, eclesiásticas, todos os nossos líderes da igreja. Você tem honrado os seus líderes da igreja? Amém? Isso também faz parte do princípio de honra. Amém? Tem cumprido fielmente as escalas? Amém? Isso faz parte da nossa honra. Amém? Muitas vezes, né, sempre tinha uma propaganda que dizia, qualquer desculpa serve, né? Mas muitas vezes a gente, quando quer honrar, não existe desculpa não, gente. Amém? É feito, eu vi hoje, a gente viu hoje, né, que teve um irmão que atrasou, né, na reunião, aí deu uma desculpa, né? Mas aí justamente a desculpa, mas a desculpa justamente, se morasse em Carpina, é diferente. Mas morando aqui perto, vinha de pé. Mas eu vou honrar o compromisso daquela reunião. Amém? É isso. Se houver oportunidade, só se não tiver a oportunidade de honrar, mas honre, principalmente o horário, as escalas, porque isso você não está honrando a homem, você está honrando a Deus. Aleluia. E não esquecer que o nosso pastor é digno de dupla honra. Amém? Honrar os nossos irmãos e a todos honrar o nosso lar. Aleluia. E para concluir, né, as recompensas esperam por você. Elas podem ser total, parcial ou nenhuma. Depende de você. Amém? Nós vimos um caso aqui que realmente, veja quanta qualidade de honra e quanta recompensa esse homem recebeu da parte de Deus. Se trata do centurião, né? Todo mundo sabe dessa história, né? Que o centurião era o quê? Um oficial romano. E Jesus era simplesmente o quê? Um carpinteiro. Imagine, aqui quem foi militar sabe, um general simplesmente se humilhar diante de um soldado. É ou não é? É descer muito, gente. Para o quê? Para que Deus cresça. O tamanho da fé naquele homem que justamente disse, né, que quando Cristo disse, vamos lá que eu vou na tua casa, ele disse, não precisa, apenas uma palavra tu curará meu servo. Aleluia. Isso foi uma demonstração de honra que ele mostrou por Cristo. Imagine um general descer ao nível de um soldado e simplesmente honrar um soldado. Isso não é para todo mundo não, gente. Quem vive na vida militar sabe a hierarquia como é. Foi o que aconteceu justamente desse centurião. Ou seja, Cristo na realidade não tinha título nenhum ali, mas ele reconheceu a qualidade que Cristo era. Ele reconheceu Cristo como uma pessoa extraordinária que veio do céu. Daí então mostrou a sua honra e o que aconteceu? Ele simplesmente conquistou a recompensa. Aleluia. E é isso que justamente nós devemos colocar no nosso coração. Ou seja, a recompensa da parte de Deus, ela já está disponível. Porque Cristo, quando morreu, ele completou a obra foi completa. Aleluia. Muitos têm dito aqui que é tomar posse. Ou seja, aquilo ali, na verdade, não é tomar posse. É simplesmente você ativar o princípio da honra. Quando você ativa o princípio da honra, ela é como se fosse atrair aquela recompensa a seu favor. Aleluia, por quê? Porque Deus é fiel na sua palavra. Amém? E tem uma frase que eu vi na internet e achei muito bom. A honra é a semente que desata a conquista. Aleluia, ou seja, existe nó, feito eu já disse no início, no nosso coração que impede o fluir de Deus na nossa vida. E esse nó precisa ser desatado. Nós somos o quê? Um instrumento condutor da parte de Deus. Ele precisa estar limpo, puro, para o quê? Para que o poder de Deus flua sobre as nossas vidas para beneficiar a outros. Amém? Mas essa preparação, dia a dia, tem que ser minha e sua. Deus não vai descer do céu para justamente ativar o princípio de honra no seu coração. Não. Deus simplesmente só está esperando eu e você justamente ativá-lo. Porque no momento em que eu e você ativa, justamente aí você atrai as recompensas. Por quê? Porque Deus vela pela sua palavra. Amém? Então, justamente hoje, essa palavra de poder de honra, justamente foi trazida para você, para romper o seu coração daquilo que ainda estava justamente atado. Desata. Porque o que precisa é apenas da nossa atitude, minha e sua.
Aleluia. E Deus justamente o quê? Ele traz a palavra para justamente trazer essa revelação para você, para simplesmente você pegar e começar a colocar em prática na sua vida. Amém? Se antes você simplesmente não honrava as autoridades, começa a honrar. Começa a honrar a vida do seu irmão, ou seja lá quem for, até uma vida do desconhecido. Quando você vê alguém, na verdade, fazendo algo que é digno de honra, faça honra. Por quê? Porque é isso que você está simplesmente implantando dentro do seu coração, o princípio de honra. À medida que você mostra a sua honra para aquela pessoa que fez algo inusitado, que realmente foi destacado diante da sociedade, simplesmente você está ativando e, consequentemente, será recompensado da parte de Deus. Amém? Então, a recompensa da parte de Deus depende muito desse lado, do ativar a honra. Aí você vai sentir o poder da honra que tem dentro de mim e dentro de você. Amém? Então, Deus está justamente esperando por nós simplesmente ativar. É como se ligar, né? Você justamente o quê? Para passar uma eletricidade, você tem que ligar na tomada. Porque se você não ligar na tomada, ela simplesmente vai paralisar ali. A mesma coisa é o poder de Deus. Ou seja, o poder de Deus, ele flui sobre o nosso coração. Por isso que ele sonda o coração. Ele quer o nosso coração. Porque tudo depende do que está no nosso coração. E muitas coisas são sujeira que são levantadas no nosso coração. E às vezes a gente acha que é besteirinha. Mas aquela besteira justamente vai atrapalhar o fluir de Deus. Amém? Por isso que ele nos revelou os seus princípios. Princípios é fundamental na minha e na sua vida. Principalmente o de honra. Amém? Porque ele tem poder de justamente o quê? Atrair as recompensas da parte de Deus. Amém? Por isso que nós deveremos analisar. Muitas vezes oramos, suplicamos para Deus na parte, e muitas vezes não vemos as coisas acontecer. Aí é quando você tem que justamente fazer uma check-up na sua vida e vai dizer, eu estou andando em honra? É justamente isso. Aí se não estiver, meu irmão, começa a andar, porque tu estás perdendo do melhor de Deus para a tua vida. Aleluia! E ele justamente trouxe essa revelação para mim e para você, que na verdade a gente, antes de chegar para você, já chegou na minha vida também. Amém? Que o ministro tem que ser o primeiro a aprender para transmitir para vocês. Amém? E eu creio que essa palavra justamente chegou também, para justamente me alinhar no que eu estava desalinhado. Amém? Então nós deveremos reconhecer que as nossas vidas, elas precisam ser alinhadas. E o alinhamento, ele vem pela palavra. Amém? A de hoje foi o poder de honra. Então, se existe ainda no seu coração um desalinhamento, um desajuste por parte disso, começa a alinhar, que tu vai ver o sobrenatural de Deus acontecer na tua vida. Amém? Aquilo que realmente antes você não conseguia através da oração, simplesmente vai começar a acontecer. Por quê? Porque você tomou uma atitude de simplesmente andar no princípio de honra. Amém? E é isso que Deus justamente espera e trouxe hoje para você essa revelação extraordinária. Que muitas vezes, a gente vê às vezes muitas pessoas aí fora, às vezes sem conhecer a palavra, mas quando anda em honra, justamente Deus abençoa. Amém? Por quê? Por causa do princípio. Amém? Ele justamente Ele quer que eu e você façamos o mesmo. Amém? Muitas vezes tira do teu coração todas as dúvidas. Muitas vezes o inimigo fica lançando na nossa cabeça dúvidas. Mas você só vai ter a convicção quando você começar a andar em honra. Amém? Esse poder, ele tem que ser ativado. E é só por mim e por você. Amém? Deus não irá ativar por nós. Nós é que decidimos. Então, se você quer desfrutar, usufruir do melhor de Deus na sua vida, simplesmente ativa esse poder de honra que já está dentro de mim e dentro de você. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Vocês foram abençoados. Continue sendo abençoado na prática dessa palavra.